Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à minha casa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio, sou psicanalista e terapeuta, e aqui eu ensino pessoas como superar medos e inseguranças. Mais esse programa da série Liberdade para Dentro da Cabeça. Vamos lá, vamos começar. E o tema de hoje é como lidar com o medo de perder quem eu amo. Aproveita, convida os amigos, convida os parentes, os amados, as amadas, para a gente falar disso, que esse assunto toca no coração de muita gente e muita gente tem estado infeliz, tem estado em situações de desejo de morte por causa disso. Como lidar com o medo de perder quem eu amo? Primeira coisa é a gente entender que medo é esse, né? Para entender, para ilustrar, eu vou trazer 3 exemplos reais. Eu só mudei o nome das pessoas, tá? Para você. Isso é fulano de tal, então não quero preservar as pessoas, mas quero dar alguns exemplos aqui. E o primeiro exemplo é da Ana. Lembra, os nomes não são os mesmos. Ana tem 32 anos, mora no estado de São Paulo, e ela diz que ela tem muito medo de ser abandonada pelo parceiro atual. Mesmo ele sendo uma pessoa amorosa, mesmo ele sendo uma pessoa atenciosa, esse medo leva ela a ser controladora e possessiva. E esses dois comportamentos de controle e possessividade geram conflitos na relação. Por que assim controladora? Como? Ela se torna controladora por querer monitorar constantemente o parceiro dela. Eu estou dando exemplo da Ana, mas podia ser do João, tá bom? Mas eu vou dar um outro exemplo logo depois. Ela quer monitorar constantemente o parceiro, quer saber onde é que ele está, com quem ele está, o que ele está fazendo, o tempo todo. Ela fica nessa monitoramento aí. Segunda coisa que a torna controladora é checar celulares, né, as redes sociais dele, sem a permissão dele. Eu sei que você não faz isso, né? Mas eu estou dando um exemplo de que isso acontece, tá? Isso acontece. Checando aí as redes sociais sem permissão, escondidinho, foi ao banheiro tomar banho, e dá uma olhada, né? Então ela está invadindo a privacidade para dar uma olhada se tem algo que possa indicar infidelidade ou um possível abandono. Não é esse o medo? Medo de ser abandonada, medo de perder quem ela ama? Se ele for abandonar, quem sabe, né? Ó, outro dado sobre excesso de controle: isolar o parceiro dos amigos e familiares. Então, tenta controlar com quem ele se relaciona o tempo todo e saber com quem ele está. Então, olha, com esse fulano eu não quero, não. Então, fica afastando a pessoa de possíveis riscos, perigos, né? Então, isso torna a Ana controladora, pelo medo de perder. Possessividade, o que é possessividade? Ter crises de ciúmes frequentes. Então ela fica furiosa, desconfiada sem motivo, fica cheirando a roupa dele, acusando ele de infidelidade. Inclusive, é interessante esse negócio, fica chamando atenção, né? Eu acho que eu contei que eu tive um cliente e aluno que ele disse, cara, minha esposa tá achando que eu tenho alguém. São 10 anos que a gente é casado, eu nunca traí minha esposa. Ah, poxa, que chato. E a gente trabalhou isso, né? Num outro mês ele disse, olha, minha esposa continua e está pesado porque ela está dizendo que é alguém do serviço. Poxa, eu nunca fiz nada disso. Trabalhamos. No outro mês ele disse, olha, ela acha que é minha secretária. Caramba, aí fizemos, olha, calma, vamos lá. No outro mês ele chegou dizendo, eu estou com um problema. O que a sua esposa disse? Não, sou eu. Eu estou gostando da minha secretária. Pô, a esposa chamou atenção para o problema, né? Estava tudo certo. Então, ela fica, a possessividade fica tendo crise de ciúme o tempo todo e investigando, acusando o parceiro de infidelidade, levando a atenção dele para aquele lugar onde ele não precisava. Outro dado sobre possessividade é fazer chantagem emocional, ameaçar terminar relacionamento. Poxa, eu mesmo já fiz isso, né? Se o parceiro não fizer o que ele quer, mas não era bem essa situação, né? Mas, olha só,
Olha, se você não fizer isso, eu acabo o relacionamento. Chato, né? Exigir exclusividade total, não permitir que o parceiro tenha qualquer tipo de contato com outras pessoas, mesmo que seja uma ideia, né? Ah, você não pode pensar em fulano, não. Tem gente que tem ciúme dos parentes, dos irmãos, dos pais do parceiro, né? Então, assim era a Ana, tá? E, nossa, que sofrimento, né? É medo de perder quem ela ama? Não é, não. Vou dizer o que é. A Ana, ela teve relacionamento abusivo na infância. Ela se sentia culpada por seus pais brigarem. Os pais brigavam muito, ela achava que era culpa dela. Afinal de contas, os pais se casaram porque engravidaram dela, né? Ela se sentia culpada porque os pais trabalhavam muito e diziam: Poxa, eu me mato de trabalhar e você não estuda, né? Então ela entendeu que os pais sofriam por causa dela e, por qualquer motivo, eles poderiam abandoná-la, né? Essa culpa fazia com que ela entendesse assim e ela cresceu desse jeito. Então, do que ela foge? Qual é o medo mesmo? Foi um medo aprendido lá na infância. Ela não tem medo do parceiro, ela tem medo dos fantasmas internos. Segundo exemplo, Bruno. Ah, pintou um homem no pedaço. Bruno tem 28 anos, novão, né? O Bruno acredita que não merece ser amado. E ele tem medo que a parceira deixe ele por alguém melhor. Isso pode acontecer com o Bruno de 28 ou com o Bruno de 50, que a esposa é mais nova e essa noia, né? Essa insegurança leva o Bruno a se sabotar na relação. Ele fica criando situações. Eu vou dizer o que é se sabotar na relação. Ele cria problemas e ele afasta a pessoa que ele ama, criando esse problema sem imaginar. Acredita? Esse é medo de perder quem ama, o Bruno. E aí, como é que ele sabota? Ele se sabota na relação, ele nem percebe, é inconsciente, criando problemas inexistentes, gente. Talvez você faça isso e nem perceba. Exagera em pequenas falhas da parceira, ele fazia isso. Poxa, um negocinho de nada. Oh, fazer um escândalo, sabe? Poxa, derramou o café na mesa. Ah, você derramou o café na mesa, né? Interpretar mal as ações dela, cria intrigas sem fundamento nenhum. Tudo isso é criar um problema que não existe, e isso é sabotar a própria relação. Ó, quando o Bruno cria brigas desnecessárias. Você já viu isso? Você já criou briga desnecessária? Nossa! É. Discutir por motivo banal, motivo fútil. Iniciar debates inflamados, que aí você vai ver, não era nada, era uma formiguinha, né? Mas você cria uma discussão danada, eleva o tom de voz para gerar conflito, né? Então, tudo isso é quase que proposital, né? E acaba sabotando a relação, sem pensar. Que problemas o Bruno cria na relação? Conflitos frequentes, briga desnecessária, discussão acalorada que desgasta a relação, cria ressentimento, sabe? E aí tudo isso gera distanciamento emocional, né? Por quê? Quem é que quer ficar perto do parceiro ou da parceira depois de uma briga, de uma discussão? E se isso é muito frequente, os dois ficam afastados o dia inteiro, uma semana inteira, dorme na cordinha do colchão, abraçado na cordinha do colchão, aquela do final, assim, né? E isso vai afastando e criando um desinteresse emocional neles, né? E isso afasta a parceria, né? Afasta a própria parceira do Bruno e gera um sofrimento. E aí fica com medo, né? Tenho medo de perder a pessoa que eu amo, mas mal percebe que ele está gerando isso, né? É medo de perder quem ele ama? Não é, não. Esse segundo caso do Bruno, ele diz que ele sempre se sentiu inseguro e inferior. Inseguro e inferior. Por quê? Eu perguntei um dia a ele. Ele disse: tinha excesso de críticas na infância.
excesso de castigos. Quando ele cometia um erro, a briga era demais. Medo de perder quem ama. Sim, lá na infância, porque ele era o culpado. E o tema é esse, o medo de perder quem ama. E como lidar com esse medo? Primeiro tem que conhecer. Né? E aí a gente pode até dizer isso, essa característica do Bruno, nós podemos chamar de baixa autoestima. Se ama pouco, né? Não tem autoestima, porque ele sempre viveu isso na vida dele, né? Sempre supervisionado com crítica severa, tá errado isso, tá errado aquilo, né? Castigo, se errou, apanha. E aí ele tem medo de perder quem ele ama por quem ele é. Ele causa problemas. E então ele aprendeu, ele causa problemas. Nossa, tristíssimo, né? Vamos por terceiro exemplo. Terceiro exemplo de medo de perder quem ama. Eu não sei se você percebeu, mas cada um dos dois exemplos que eu dei é uma área diferente da vida. É, um, é, um, é uma dor diferente. Uma dor do abandono, o primeiro exemplo, né, da Ana. O do Bruno é a dor da baixa autoestima. Eu vou ser desprezado, eu vou ser abandonado a qualquer momento porque eu não valho muito, né? Vamos ver esse terceiro aqui. Se você mata, qual é o lance? A Clara agora, 40 anos de idade, uma mulher, já na meia-idade. A meia-idade é um período da vida muito especial, né? É quando a gente chega na metade da nossa vida e olha para trás e vê que a gente trabalhou feito louco, né? Fez muitas coisas, mas fez e chegou aonde? Qual é o meu propósito de vida? O que eu quero daqui para frente? Né? Então, é um momento, essa idade de 40, é um momento de ruptura com o que passou e olhar para o que eu quero. Qual o propósito da minha vida daqui para frente? Né? Então, é uma idade muito crítica. Com a mulher, começa a pintar a menopausa, né? Então, os filhos já estão grandinhos, já se pode decidir algumas coisas, talvez chegue um pouco de liberdade financeira aí, ou talvez eu queira mudar totalmente de área profissional, às vezes alguns querem mudar de família, porque querem entender o propósito da vida. Então, se você colocar calma nos seus pensamentos, você não precisa destruir nada, você pode construir em cima uma nova forma. Então, o exemplo da Clara, com 40 anos, ela tem medo de ficar sozinha. E ela sente um vazio enorme quando está longe do parceiro dela. Um vazio muito grande. E isso gera uma ansiedade e leva ela a ser dependente e sufocante. Isso gera desgaste na relação. Olha só, ela quando o marido, parceiro está longe, ela sente um vazio muito grande, chega a doer, né? E aí essa ansiedade faz com que ela seja dependente e sufocante. O que isso gera? Vamos lá. Como é que Clara é dependente e sufocante? Quando ela passa a necessitar do contato constante com o parceiro. Exige mensagens, ligações, videochamada, manda uma foto aí, manda uma selfie. Não é? Quando a selfie tiver cheiro, você puder sentir o cheiro, manda uma selfie com cheiro, quer sentir seu cheiro. Mesmo quando o parceiro está ocupado, está no trabalho, né? Muito ocupado, ela quer saber. Né? Ela narra isso. Nossa, isso é sufocar. Né? Ela fica desesperada quando está sozinha. E esse sentir-se vazia, ansiosa, ela chega quase à beira da depressão, ela se sente deprimida quando o parceiro não está presente. E isso faz com que ela fique desesperada, ansiosa e gera mais dependência. Né? Eu preciso estar perto. A dependência é isso, eu preciso estar perto. Se eu estiver longe, esse vazio me acaba, né? Da onde vem isso? Bom, eu falei de dependência sufocante e falei de desgastes no comportamento na relação. Que desgaste é esse? A falta da liberdade e autonomia do parceiro. Ele não tem autonomia, ele não tem liberdade. Onde quer que ele esteja, ele tem que ficar narrando os fatos para ela.
É como se ela fosse um Big Brother, né? Ficar olhando o tempo todo, com muitas câmeras, né? O parceiro da Clara se sente sufocado e controlado. E isso pode levar a ressentimento e frustração. Ele se sente frustrado na vida dele. Não pode ser ele, está sempre sendo supervisionado como se fosse uma criança irresponsável, né? Sempre colocando em risco a vida de casal, né? Ela ficar desesperada e sozinha, isso também é um desgaste que gera, né? Ela sente esse vazio. Agora, a pergunta é medo de perder quem ela ama? Não é não. Sabe o que é? A Clara, ela sempre teve dificuldade de se separar das pessoas que ela ama, sempre na vida dela. Como que é isso, a crise? Bom, na infância teve separação dos pais, né? E isso doeu demais. Ela não conseguiu conviver com isso, porque a separação geralmente é tumultuada, cheia de dores, brigas, distanciamento. Não vou deixar você falar com seu pai. Você se parece com seu pai, aquele porcaria. Você se parece com a sua mãe, aquela destrambelhada, né? Então, a separação dos pais na infância dela gerou essa dor muito grande. E ela teme pela separação, pelo distanciamento. E, além disso, ela perdeu uma avó que ela amava demais da conta, lá na infância. E isso também fez com que ela tivesse medo da separação. E aí ela fica com a noia. Se o meu marido me deixar, ele está longe, onde é que ele está? A separação, entende? O distanciamento traz essa dor nela, né? Bom, a crise, se não é medo de perder quem a gente ama, o que é? O que é? Você está dizendo que a gente não tem medo de perder quem a gente ama. Eu disse por 3 vezes. A primeira é a dor do abandono. A segunda, baixa autoestima. A terceira, a dor da separação, né? São muitas outras dores, tá? Mas eu não posso trazer todas aqui, que não dá tempo para a gente falar. Tem que trazer só uns pedacinhos. Se não é a dor de perder alguém, o que é isso que dói tanto em mim? Tá? Eu tenho uma palavra. São 2 que formam um sentido: trauma de infância. Se você percebeu, é o que está por trás do medo de perder quem eu amo. O trauma de infância. E o trauma de infância gerando medos e inseguranças. Se você olhou os 3 exemplos da Ana, do Bruno e da Clara, medo e insegurança está o tempo todo gerando isso. E são 2 visões, e nenhuma delas no presente. Uma no passado, outra no futuro. E ele sofrendo no presente. São 2 visões. Ah, se a gente pudesse valorizar o presente, não é? E olha, o presente como o próprio nome diz, é um presente. Quando a gente conseguir fazer isso, meus alunos no processo terapêutico A Origem dessa edição, que termina daqui a 2 semanas, eles têm uma proposta que eu passei para eles, que é fazer silêncio. Silêncio consigo mesmo, por 1 minuto. Olha como é difícil no começo fazer isso. 1 minutinho de silêncio, tirar os pensamentos. Isso traz segurança para a gente. A gente se colocar no presente, saber que a gente está aqui agora e a gente é capaz, entende? Nossa, isso é bom demais. Bom, como é que eu posso lidar então com esse medo de perder quem eu amo, Cris? Nós podemos lidar com isso. Eu digo a primeira coisa é você confiar em você. Mas como eu vou fazer isso se eu não confio em mim? É por isso que eu sinto esse medo de perder quem eu amo, né? Bom, a primeira proposta, então, é você passar a confiar em você, mas isso não se faz com estalo de dedos e nem tomando remédio, não é? Também não se faz se distraindo, vendo redes sociais infinitas vezes para esquecer que você está sozinha. Não é assim, não. Né? É um processo de autoconhecimento, de mudança de níveis, de estados de compreensão e de eliminar os traumas de infância. Como a gente faz isso? Entender do que se trata o trauma de infância. Como eu falei para vocês, eu mostrei 3 áreas. Bom, eu vejo um problema aí, gente, um problema muito sério, quando a gente fala em lidar com o medo de perder quem eu amo. O problema é prender de qualquer jeito
essa relação. Esse é o problema. A gente acredita que fazendo isso está resolvido, mas é irracional. É um pensamento que nós temos, mas se você colocar para fora esse pensamento e escrever, você vai ver que é irracional. Prender essa pessoa que eu amo, mas se eu amo, por que eu prendo? Prender não combina com amor, não é? Não tem nada a ver com amor. Então, se eu amo, eu não prendo. Então, eu amo ou não? Então, a primeira coisa é, o problema que eu vejo é prender de qualquer jeito a relação. Não se prende. Confia em você. E prender, o que é que você faz? Possessividade, medo e dependência doentia. São 3 dados importantíssimos quando você está querendo prender de qualquer jeito essa relação. Possessividade, medo de perder, e a dependência doentia. Eu preciso de você aqui. Eu preciso de você aqui. Eu não saio sem você. Me dê atenção, olha para mim, diz que me ama. Entende? Então, isso é sério. E quando você vai por esse caminho, sabe o que acontece? A perda. A perda acontece. E dos piores jeitos possíveis, porque você vai estar numa situação triste, sofrida, né? Sem saber o que fazer. E aí sabe o que vem os pensamentos depois disso? De perder a própria vida. Ninguém me ama, ninguém me quer, não existe mais um caminho, né? Então, esse é o problema. Prender de qualquer jeito a relação. Tá? Se esse é o problema, qual que é a solução? Encontrar os traumas de infância que geraram esse medo de perder quem você ama. Encontrar o trauma de infância. Mas como eu vou encontrar, Crísio, se os traumas de infância você já disse que são inconscientes? Isso, são inconscientes. Mas tem um caminhozinho que se pode fazer para que o inconsciente vá abrindo. É como você entrar numa mata e você não vê o fim da mata, você tem que ir cortando com o facão, com a faca, com as mãos, tem que ir deitando o mato, o capim, a mata e quebrando. Se você olha para trás, você vê uma trilhazinha que você fez. Se você olha para frente, não tem nada, é só mato. Né? Assim é o inconsciente. Você já andou um pouco. Só que você está olhando para frente, você só vê mata, inconsciente. Mas se você se virar olhar para trás, olha quanto você já andou. Existe um caminho. Né? E os traumas de infância, eles criam hábitos de defesas. Esses hábitos de defesa são naturalizados na nossa vida, como esse excesso de controle que você quer ter. Né? E é tão natural que dizer você está com excesso de controle, não, o que é isso? Eu não estou com excesso de controle. Quem ama, cuida. Aí vem a frase, quem ama, cuida, né? Não, isso não é cuidado. Cuidado, cuidado, isso não é cuidado. Né? E aí, dois estágios. Encontrar o trauma de infância e, segundo, resolvê-lo. Né? Resolver porque isso gera perda hoje. Você está perdendo a vida. Olha, você perde saúde. Essa neura, maluquice que algumas pessoas vivem, gera doença. A ansiedade gera doença física. Né? Então você pode resolver o trauma de infância e ser feliz, ser melhor, sair disso, ser autoconfiante, deixar o outro suave e você ser suave. E aí o amor brota de novo. Né? Como é que eu posso sair disso, Cris? Eu tenho 4 caminhos, 4. São interligados esses 4 caminhos. O primeiro, identificar padrões. Há padrões. E você nem percebe que você está vivendo esse padrão. E como que eu identifico? Então, na conversa, na intenção consciente, que a gente busca esses padrões e encontra. Há caminhos, há um método para fazer isso. Segundo, equilibrar 3 áreas da vida. Essas 3 áreas, elas são as áreas da nossa vida. Sabe quais são? São bem simples. Mente,
emoções e as ações ou reações. Essas três, elas devem estar equilibradas. Coisa estranha falar assim, né? Essas três áreas, elas podem ser compreendidas. Há estudos profundos que mostram que essas três áreas, elas são interdependentes e elas têm padrões, elas têm hábitos, elas têm comportamentos programados e eu posso refazer isso de uma forma nova e melhor, sabe? Terceiro caminho é atualizar algo que eu chamo gabaritos. Esses gabaritos são reuniões de padrões, reuniões de crenças que nós construímos na infância sobre nós, quem nós somos, sobre o mundo, sobre as pessoas. E foi aí, na infância, que você definiu que você não era bom o suficiente para as pessoas. Foi na infância que você definiu o gabarito de que vão me deixar e eu preciso controlar para que não saiam de perto de mim. Foi lá na infância que você escreveu, construiu esse gabarito de que perder é muito, é muito ruim e eu não posso perder. E é ruim perder, não é? Claro. Né? Então, esse foi o terceiro caminho. O quarto caminho é se reconectar com a vida. Lá na infância, nos traumas de infância, pelas dores emocionais, a gente se separa da conexão maior da nossa vida. A gente se separa. A gente traz na vida da gente críticas, julgamentos e afastamentos severos daquelas pessoas que cuidavam da gente, que nos geravam. E essa é a conexão da vida. E nós perdemos. E a gente diz: eu não quero, não sou parecido, não quero me parecer, eu tenho raiva, aquelas pessoas não servem para mim. Bom, você está falando da sua vida. Foi por meio deles que você veio ao mundo. Não dá para negar a existência deles. E essa conexão está fazendo você, essa desconexão está fazendo você ser frágil hoje e andar desse jeito nas relações com esses traumas. Tá? Qual é o caminho, então? O caminho é esse aqui que eu vou colocar para vocês. Pode colocar um slide para mim? Não, pode deixar. Não tem, né? Eu vou colocar então agora. Espera aí, ó. Eu acho que é esse aqui, ó. Pronto. Quero mostrar isso para quem está aí no YouTube e quem está no Facebook. O caminho é a viagem. A viagem é um treinamento, uma imersão presencial de 35 horas, 3 dias, 2 dias e 2 dias inteiros e 2 noites. 35 horas, uma imersão presencial que acontece em Brasília, no Distrito Federal, e vai acontecer essa vez. Eu vou mandar para quem quiser saber os dias, né? Entre em contato, escreve a viagem nos comentários que você vai receber todas as informações. As vagas são limitadíssimas, porque é uma transformação profunda e real. Mais de 5.000 pessoas participaram dessa imersão já em Brasília e nos últimos 18 anos. É muito bonito ver pessoas resgatando a vida novamente, resgatando a família, resgatando a força, a saúde, a vida. Teve um médico veterinário que ele, no domingo, nós terminamos no domingo a imersão, e na segunda-feira eu me encontrei com ele, e ele disse: Acrísio, você salvou minha vida. Eu falei: o que foi? Hoje eu joguei 2 caixas de anestésico fora, que eu estava guardando na minha cabeceira para aplicar em mim e tirar minha própria vida. É isso que acontece. Né? Um final de semana, 35 horas. Então, esse é o caminho que eu indico para você, e caso você não possa estar em Brasília, tem um outro caminho, que é a origem, o processo terapêutico. A origem que os meus alunos estão fazendo termina daqui a 2 semanas, e quem sabe eu abra uma nova turma e você vai poder participar, porque o processo terapêutico, a origem, é online, ele é
ao vivo, são 24 horas ao vivo, fora as aulas gravadas, e levam você à origem dos traumas de infância, fazendo com que você possa superar medos e inseguranças que afastam você. Está aí o exemplo, esse aqui é uma imagem dessa última turma que está aqui conosco, né? Muito bem, então era o que eu queria mostrar para vocês e falar sobre o medo de perder a pessoa que eu amo. Espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma, né? E aí é o seguinte, você quer mudar alguma coisa na sua vida? Algumas pessoas, olha, a maioria das pessoas que tem esse medo de perder quem ama, a maioria das pessoas que estão em processo de separação, mas não queriam se separar, não sabem o que fazer para retomar a vida. Mas é preciso mudança. Sem mudança, nada vai acontecer. Eu recomendo a você, como uma receita médica, faça a viagem e você vai ter sua vida transformada. Não é? Você vai entender os porquês, tá bom? Gratidão a você que esteve aqui comigo. Na quinta-feira tem mais, às 19 horas. E eu vou continuar. Deixa eu dizer qual vai ser o tema da quinta-feira, pode ser? Já vou dizer aqui para você. Hoje eu estou enfesado. Visão negativa de si mesmo e do mundo. Tá bom? O que mais? Nós temos uma visão negativa sobre a gente e sobre o mundo, e isso nos afasta, e isso faz, sabe o quê? Faz com que a gente se mantenha em relações tóxicas, faz com que a gente não entre em relações amorosas saudáveis, faz com que a gente se esconda num buraco gelado e fedido, que nos leva à morte. Tá bom? Então, na quinta-feira, visão negativa de si mesmo e do mundo. Vamos nessa? E vai ter perguntas e respostas. Se você já quiser, já vai mandando no direct aí a sua pergunta que eu respondo. Um grande abraço, fica com Deus, gratidão por ter vindo.